O que o Brasil pode abrir mão nessa negociação? Alguns setores vão ser sacrificados, outros setores vão ter uma condição melhor ou até mesmo a volta do que já tinham. Se o senhor estivesse nessa mesa de negociação, o que é mais importante para o Brasil, para priorizar para a economia brasileira, para o setor produtivo? Quais são as prioridades brasileiras dessa negociação, professor Paulo Rabelo? Que escolha de Sofia, hein, professor? Eu acho que o Pedro esqueceu de combinar com os russos. Aqui, no caso, sou eu. Uma pergunta tão complexa, uma pergunta que a gente brinca, é uma pergunta de 6 milhões de dólares. Não é? Mas, de qualquer maneira, eu primeiro começo respondendo pela negativa. Nós não temos, como no caso da China, as chamadas terras raras, que foram um elemento importante de negociação, a facilitação do acesso dos Estados Unidos a esses minerais que compõem a fabricação de semicondutores e que facilitam todo o processo de fabricação de insumos high-tech. O Brasil, infelizmente, e nós sabemos disso, é um produtor de commodities. Commodities, como a própria palavra diz, é aquilo que se vende em grandes quantidades a preços mais baixos. Então, o que a gente poderia pensar em estabelecer para os Estados Unidos é uma facilitação da absorção de produtos high-tech, e quando eu digo produtos e serviços high-tech norte-americanos, porque também não temos dado a devida atenção, eu chamo a atenção de todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente, de que todos estão, a maior parte das pessoas citam dados relativos ao comércio de bens, produtos físicos, mas nos esquecemos da balança de serviços, que nas relações bilaterais é uma balança cada vez mais importante, às vezes até prioritária. E é por aí que eu iria. O Brasil pode facilitar bastante determinadas aquisições de patentes, de pagamentos de royalties, não é? Remessas internacionais. Por aí tem um caminhão de coisas que pode ser debatido. Também poderá verificar a possibilidade de até realizar uma certa diminuição de tarifas hoje praticadas em relação a produtos industriais norte-americanos. Mas para tudo isso é preciso ter, primeiro, conhecimento de causa, fazer um levantamento mais pormenorizado, e aqui, obviamente, nossa conversa, eu estou citando com um certo grau de generalidades, mas não foge a negociar dentro dessa pauta. E também no campo agropecuário, nós podemos estabelecer, por exemplo, quando existem algumas vendas que são sensíveis, um regime de cotas, eventualmente. Ou seja, o próprio Brasil estabeleceu um limite de vendas para não ferir a determinados interesses de produtores norte-americanos. Aí tem uma outra janela importante, que eu também não estou vendo ainda ser trabalhada, que é a conversa de empresários brasileiros que têm relações internacionais com os seus parceiros norte-americanos. O Trump será sensível a pressões, não nossas exatamente, mas dos próprios empresários americanos que votam e, eventualmente, dão recursos financeiros para a política norte-americana. São os próprios empresários norte-americanos que têm que começar a se sensibilizar. E, eventualmente, por último, os consumidores norte-americanos. No caso do café, por exemplo, o preço do café tende a aumentar, havendo um impacto de 50% da tarifa. E, neste caso, temos que conversar com o Starbucks, temos que conversar com os grandes distribuidores de cafezinho nos Estados Unidos. Por aí eu estou dando uma ideia para todos que nos acompanham aqui de que existe uma vasta pauta
de negociação e, pelo que eu estou dizendo, eu mesmo, quando me ouço, vejo que eu não vejo falar do lado do governo e nada disso. E é isso que me preocupa muito. Nós estamos, Cláudio Humberto, um pouco abandonados no parque.